Olá, eu me chamo Cássia Mendes e hoje eu vim aqui contar um pouco da história do nosso grupo Reconstruindo Muralhas. De repente você está aí pensando, o que seria esse grupo? Por que este nome? Esse grupo, ele iniciou um período muito difícil da minha vida. Mas quando o Senhor fala de reconstrução, ele fala de algo mais profundo. Ele fala de pessoas sendo restauradas, de corações sendo levantados das ruínas. E foi exatamente assim que nasceu Reconstruindo Muralhas. Esse grupo nasceu em meia dor, em um tempo que eu me sentia totalmente destruída. E foi numa tarde onde eu estava muito cansada e eu sentei ao meu sofá e comecei a chorar. E a voz de Deus audível falou comigo: filha minha, vou te tirar deste lugar para um tempo de reconstrução em mim. Naquele momento eu não compreendi nada e ele disse mais: para que você entenda o que eu vou fazer contigo, você precisa ler o livro de Neemias. Foi então que naquele momento o Senhor começou a mover muitas coisas no nosso meio e Ele nos transicionou. Ele nos transicionou do prédio onde nós estávamos para um novo prédio. Porém, esse novo prédio, ele havia caído numa catástrofe natural e ele havia sido reconstruído. Mas ao chegar naquele ambiente, era um lugar totalmente destruído pelo entulho, muito mato, muito mosquito, muitas coisas em sua volta. E eu disse para Deus: Senhor, mas é para este lugar que tu vai me trazer? E a voz dele novamente, audível, disse para mim: você confia, minha filha? Foi então que nós fizemos toda a transição, nos mudamos entre 2019 e 2020. E ao chegar naquele ambiente, nós entendemos que nós precisávamos restaurar todo aquele lugar. Mas o que eu não estava entendendo é que a partir do momento que a gente restauraria os ambientes naturais, o Senhor também estava restaurando dentro de mim algo tão sobrenatural. Mas, como eu ainda não estava compreendendo todo aquele contexto, eu tinha muita vergonha que as minhas clientes fiéis fossem lá. E foi num momento que uma cliente me ligou e disse que queria ir até a loja, onde era o novo endereço. E eu, muito temerosa, eu disse: nesse momento eu não consigo atendê-la. Porque, na verdade, eu estava com vergonha de atender naquele novo espaço, porque esse novo espaço não era o que eu imaginava para elas. Mas mal sabia eu que o Senhor já estava fazendo algo tão sobrenatural. E foi então que ela disse: Cássia, eu não quero saber sobre o ambiente, porque eu sei o que tu faz. E ela foi até aquele novo espaço. E ao chegar lá, ela não sabia nada do que eu estava passando, nem dos processos que eu estava vivendo. Ela escolheu todo o seu material e na saída, ela abriu o portão, olhou para trás e disse para mim: qual é o mistério de Deus contigo sobre reconstrução? E nesse momento virou uma chave dentro do meu coração. E aí eu entendi que eu precisava ler o livro de Neemias. E naquele momento foi como se uma chave virasse dentro de mim. E eu lembrei e eu comecei a buscar no Senhor. Então veio a pandemia. E quando a pandemia chegou, eu lembrei de algo que o Senhor falou: eu trarei mulheres para estar contigo nesse tempo. Vocês vão orar e vão ser reconstruídas juntas. E foi exatamente o que o Senhor fez. Mulheres foram chegando, amigas de longas datas, amigas que eu conheci há pouco tempo. E nesse período foram 5 mulheres que o Senhor trouxe. E então foi aí que nasceu o nosso grupo chamado Reconstruindo Muralhas, onde hoje nós temos mais de 180 mulheres na nossa rede de WhatsApp. Temos um Instagram com algumas 800 seguidoras e agora nós estamos aqui para dizer que chegou um novo tempo de estar neste canal, onde nós vamos contar tudo que nós vivemos nesse tempo secreto, tudo que o Senhor restaurou em nós, porque nós estamos, como o Salmo 126, nós estamos alegres, porque literalmente o Senhor nos restaurou e tem nos restaurado todos os dias. Sejam bem-vindas ao Reconstruindo Muralhas, um lugar de cura, propósito e recomeço. Se você quer receber mais conteúdos do Reconstruindo Muralhas, inscreva-se no canal, ative o sininho, compartilhe para que mais mulheres sejam alcançadas.